Então, hoje eu estou aqui de patins, né? Eu tô no meu Vê, vai. Oi! É tipo assim, gente. Tipo, na casa da Laura, bem grande. E eu. Amor, Hello! Eu tô correndo junto com meu irmão, tô fazendo caminhada. Tô cansado. então anda. Caminhada é caminhar, não correr. Aí você tá fazendo corrida, né, amigo? Então, a gente precisa de sabe aquele tripé? Precisa de olhar segura assim. Na verdade, uma ring light. Ring light. Ô, Paulo,